professor Paulo Pereira aqui no primeiríssimo episódio do podcast da diversidade, Papo de Inclusão. E hoje, como é o primeiro episódio, estou recebendo aqui uma pessoa extraordinária que vai bater esse papo comigo, que eu tenho certeza que vai ser muito agregador para as famílias atípicas, para os profissionais da área da educação, da área da saúde, que têm interesse em serem pessoas inclusivas, não é verdade? Estou aqui com a Fernanda Rodrigues. Fernanda, obrigado demais por sua presença aqui. Olha, a Fernanda é psicóloga, é mestranda em distúrbios do desenvolvimento. Ela vai falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, sobre o seu currículo, que é bastante extenso. Não dá para ler tudo aqui. E com certeza, eu tenho certeza que... Com certeza, eu tenho certeza. Olha que legal. Bacana, né? Para ter certeza do que eu estou falando. Vai ser bastante agregador, como eu disse. Fernanda, obrigado. Acho que você pode iniciar aqui saudando as pessoas que estão nos ouvindo, falando um pouquinho de você. E já a gente começa com algumas perguntas bacanas que eu vou formular aqui na hora. Tá ótimo. Bom, eu que agradeço pelo convite. Para a gente é sempre muito importante falar sobre inclusão, explicar realmente o que é inclusão na prática, porque ouve-se muito falar de inclusão, mas na prática mesmo não sabemos de fato o que é inclusão. Tô aqui com a minha blusinha, parceiras da inclusão, né? Bacana, porque somos legal. Parceiras da inclusão mesmo. Eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga, analista do comportamento e sou CEO da Neuroesperança, que é o Instituto Comportamental e de Autismo, que fica em Nova Iguaçu. E tem um braço também do NPC, que é o nosso núcleo de pesquisa, porque a gente ama a ciência e a gente entende que ciência e esperança caminham juntos, sabe? Maravilha. Então, é essa bandeira que a gente levanta. Muito legal, muito verdade. Eu não falei que você é analista do comportamento, né? Que no inglês a gente chama ali de ABA, né? Muitas pessoas conhecem por ABA. Eu acho que a gente pode começar por aí, falando um pouquinho do ABA, como que você... Claro, começou, né? Acho que é legal você trazer um pouquinho da sua história para a gente, como que foi a sua relação, em que momento da sua trajetória você falou assim, poxa, eu quero cuidar das crianças neurodivergentes, eu quero abraçar essa causa, eu quero fazer disso a minha vida, a minha profissão. E quando que você conhece o ABA, enfim, como é que foi essa relação? E depois eu quero entrar em umas perguntas interessantes sobre ABA, porque hoje muito se fala sobre ABA, tem algumas polêmicas envolvidas, eu acho que é bom ficar claro aqui para todo mundo, não é isso? Mas conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou ao ponto que você está aqui, para todo mundo poder te conhecer. Legal. Bom, a minha relação com a análise do comportamento foi até muito engraçado, né? Porque quando, na faculdade ainda... que eu sou formada desde 2015, e eu tive uma matéria de psicologia experimental e behaviorismo radical, e interessante que eu não gostava dessa matéria. Não gostava do behaviorismo? Não gostava. De Skinner, não gostava? Não gostava. Caramba! E aí eu ficava assim, meu Deus, para que essa matéria? O que isso faz sentido e tudo mais? Até que quando eu cheguei no 7º período, eu precisei fazer estágio em clínica. E aí a abordagem que eu escolhi foi comportamental. Fui para a área do TCC, então a minha formação inicial em pós é terapia cognitivo-comportamental. E desde então eu atuava nessa área de TCC. Mas aí eu sempre tive assim, um sonho em trabalhar com crianças. Eu sempre gostei, na verdade, de trabalhar com crianças, né? Então, eu fui mais para essa área e tudo mais. E aí, eu posso contar a derrota aqui também, né? Pode contar. Então tá bom. E aí, quando eu comecei na clínica, logo assim que eu me formei, a gente nunca sabe. A faculdade, ela ensina pra gente a base teórica, né? Mas ela não ensina pra gente como a gente deve lidar no dia a dia. Então, a gente vai aprendendo, né? Como lidar. Sem dúvida. E aí, eu comecei na clínica e eu fui atender uma criança autista. A minha primeira criança autista que eu atendi. E aí que vem a minha derrota, né? Que eu gosto de contar isso, até para as pessoas saberem o quanto é importante você se especializar e você ter responsabilidade naquilo que você faz. Até porque a gente trabalha com crianças, a gente trabalha com pessoas e eu costumo dizer que tempo é cérebro. Então, a gente não pode perder tempo. E aí, o primeiro dia... Forte essa frase, gostei. Pois é. O primeiro dia da mãe comigo no consultório, eu viro pra ela e falo, olha, o seu filho é autista, você sabe muito bem que isso não tem cura, né?
Pronto. Caramba, foi um choque pra Horrível. ela. Nossa. E aí, vocês acham que ela voltou ou não? Eu acho que talvez não, né? Claro que ela não voltou, óbvio, né? Tava na cara que era uma pessoa ali que não tinha experiência nenhuma, que não sabia o que lidar, não sabia nem o que tava falando. Foi uma Faltou- coisa... Porque você não era, talvez, uma pessoa ainda tão maturada, né? Tava começando, Exatamente. né? Daí foi muito técnica, né? Isso. E aí, assim, foi uma coisa, assim, muito feia, né? Eu falo que isso foi muito feio, mas eu acho que isso faz parte da minha trajetória. Lógico, Que foi a partir daí que eu tive, graças a Deus, a sensibilidade de conseguir compreender que não era somente isso, sabe? O que eu aprendi na faculdade, porque eu tive também uma matéria de psicologia do desenvolvimento, e a gente falava muito sobre essa parte do autismo, então não era só isso. Sim. Eu tinha que buscar mais. E aí eu comecei indo para congressos de autismo e tudo mais. Foi quando eu encontrei primeiro Denver, que eu sou formada também em Denver. Sim. E, deixa eu só fazer uma pontuação. E eu já fiz uma conexão direto aqui com o nome do seu projeto, que é Neuroesperança, com essa história. Que eu acho que a partir dali, talvez você pensou assim, gente, eu cortei totalmente a esperança daquela mãe, né? E aí, bacana, eu conectei já com o nome. Mas voltando aqui ao método Denver, eu acho que você pode falar sobre o que é, talvez, o método e sua relação. Mas eu tenho percebido, e aí me corrija se eu estiver errado, Fernanda, que o método Denver, por alguma razão, está sendo deixado... Se eu estiver errado, você pode falar à vontade, né? Mas é a percepção minha em relação a médicos, de talvez não estarem mais tanto recomendando o método Denver. É uma percepção errada minha ou isso, de certa forma, acontece? Pode falar super à vontade. Sim. O que você acha? Não, realmente, isso tem acontecido menos vezes. Os médicos estão indicando muito mais análise do comportamento. Exatamente. Embora o Denver, né? Eu percebo, mas eu discordo, tá? Porque eu acho que o Denver Não, e eu vou explicar, talvez... Né? Sobretudo para as crianças mais novinhas, né? Eu vou explicar talvez o porquê justifique isso, né? Claro que é uma hipótese. Eu, enquanto analista do comportamento, eu trabalho com dados. Então, não é algo que eu tenha certeza, não é palpável, mas é uma hipótese. Percepção, né? Que eu observo. Porque o Denver, o certo dele ele é intervenção precoce. Sim. Então, ele é até no máximo 3 anos e meio. E, infelizmente, aqui no Brasil é uma outra questão do diagnóstico. Sim. Que muitas das vezes o diagnóstico ele é fechado com as crianças maiores. Verdade. Os médicos, eles ficam um pouco inseguros, talvez, ou eles querem ver mais o desenvolvimento da criança, não sei. Mas dificilmente a gente vê um diagnóstico fechado com crianças bem pequenas. Verdade. Normalmente a gente vê diagnóstico fechado com crianças acima de 4 anos de idade, 4 anos e meio. Embora existem pesquisas que dizem que a gente pode e deve-se, né, observar essas crianças bem pequenininhas. Então, a partir de 12 anos, a gente já consegue ver sinais e sintomas com crianças, com bebês, por exemplo, sabe? É verdade. Mas aqui no Brasil, infelizmente, acaba que existe ainda essa questão. Eu digo porque eu tenho parceiros médicos, neuropediatras que a gente conversa, sabe? E eles sempre vêm, que eu quero ver um pouco mais, quero analisar um pouco mais. Porque também, Paulo, tem a questão das telas, né? Às vezes a criança fica muito na tela, não tem tanto estímulo. Então, de fato, às vezes não é um transtorno, às vezes é só falta de estímulo. Verdade. A criança precisa ali também ser estimulada, ter essa interação social e tudo mais. Então, voltando na minha trajetória, o Denver eu conheci primeiro, né? E que intervenção precoce, que eu também amo bastante. Eu acho que tudo que é relacionado à intervenção com crianças, para mim, é maravilhoso, porque eu gosto muito disso, sabe? E a partir do Denver que eu conheci a análise do comportamento. E aí foi quando eu fui me especializar na análise do comportamento aplicada. O ABA, né, o método, eles têm alguma relação, naturalmente. Todos vêm ali de Skinner, né, do behaviorismo, do comportamentalismo. Então, de certa forma, eu acredito que é mais aquela coisa de você, talvez, aplicar para determinadas fases, né, enfim, de idade mesmo, né, da criança e tal, alguma coisa que seja mais aplicável. Mas eu vejo no Denver uma coisa que é muito importante, que é fundamental. Mas eu entendi, talvez, o que acontece por parte de alguns médicos. Primeiro, por essa questão, a gente ainda tem um atraso muito grande, né, de notificações do autismo. Ainda é muito difícil pela questão social, por exemplo, né, a questão do acesso mesmo, né?
No SUS a gente não tem praticamente, né? Para você fazer um diagnóstico hoje, para você fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Então é muito complicado. Então eu vejo até algum sentido, mas eu vejo também alguma coisa de alguns médicos, né? Que é aquela coisa ainda de ter médico que ainda vai chegar e cada criança tem a sua fase, que eu acho isso péssimo, né? Eu não sei o que você acha exatamente, mas na minha concepção, e aqui eu falo, eu sou uma pessoa da área da educação, né? Eu sou especialista em educação especial e autismo, e sou especialista sobretudo no autismo do meu filho, né? Que a gente acaba falando dessa forma, e é verdade, porque são muitas as variações. Mas não, eu acredito que assim, desde que você trabalha lá os conceitos, né, de Piaget, por exemplo, de Vygotsky, você tem determinadas idades que você espera aqueles padrões médios de desenvolvimento, e se a criança está fora, não que seja alguma coisa, mas pode ser que sim. E só pela hipótese, mal não vai fazer, se você já iniciar uma intervenção. Então, se você tem uma criança com 2 anos... 1 ano e 8 meses, que não está falando, que não está começando a formar umas frasezinhas com 2, 3 palavras, que fala muito pouco, não é para ter essa coisa de cada uma fala no seu tempo e tal. Eu acho que 2 anos, por exemplo, já é para estar falando, entendeu? Então, se não está, pode haver alguma coisa. Pode ser que aos 3 anos normalize, né? Chegue no padrão. Então, eu acho que isso é uma coisa perigosa que a gente ainda vê em alguns médicos. Aqui eu não estou querendo corrigir médico nenhum, mas é só falando abertamente das percepções que eu tenho. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que assim, existe o padrão médio de desenvolvimento, existe a faixa etária. Se está fora daquilo, cara, tenta dar atenção. Porque senão, daqui a pouco é o que acontece. Chega aos 4, 5 anos, sem ter tido uma intervenção, sabe? Vai vir, não vai vir, daqui a pouco, 4 anos não está falando. Aí que você vai receber um diagnóstico. É. Complicado, né? Muito. E, assim, de fato, o médico, se ele não tiver, por exemplo, seguro de dar o diagnóstico, por essas questões todas que eu falei e várias outras, talvez, questões éticas deles mesmo, mas sim, penso que identificou alguma coisa, já teria que direcionar para terapia, mesmo que o diagnóstico venha depois, até porque a gente não faz intervenção em diagnóstico, a gente faz intervenções nos comportamentos que não estão ali dentro, né? Ou seja, eles excessivos, ou seja, ele deficitários, é isso que a gente intervém. A gente não intervém em diagnóstico. Então, por exemplo, para a gente não faz a menor diferença lá no Neuroesperança. E uma coisa muito importante que a gente tem, assim, muitos casos lá de que a gente trabalha com alta. Sabe, Paulo? Nosso foco principal de lá é alta. E a gente já tem algumas crianças lá que chegaram pra gente, fizeram, e a gente deu alta para eles. Inclusive, alta da análise do comportamento. Muito legal. Porque as pessoas não acreditam, às vezes. É claro que cada criança é uma criança, né? Cada um vai ter uma resposta. Né? Cada um tem uma resposta. E uma coisa também muito importante, que eu também acho importante a gente ressaltar aqui, é a participação da família. Sim. Isso também faz muita diferença na intervenção da criança. Verdade. Então, o nosso também objetivo lá na Neuroesperança é ver todas as pessoas que norteiam esta criança, seja professor, seja pais, seja avós, madrinha, quem fizer parte, sabe, da vidinha dessa criança, a gente treina. Fernanda, você acha que você tocou num ponto fundamental. Porque o consultório é um ambiente controlado, é um ambiente que estão ali preparados para aquilo ali, e é importantíssimo. Mas a gente precisa também entender que a criança vai ficar a maior parte da sua vida nos ambientes naturais. Isso aí. Que é na própria casa, que é dentro da escola, é no parquinho. Então, e eu falo isso aqui com muita tranquilidade, né? Eu enquanto pai, eu e minha esposa, a gente deu uma bobeada mesmo. Né? Aquela coisa de pais ali que recebem diagnóstico e fala assim, cara, vamos tratar, vamos colocar na clínica, vamos fazer, e acha que só isso já resolve. E não, a gente demorou um pouquinho a perceber que a gente também precisava se envolver naquilo. Claro que foi há 8 anos atrás, então não estava tão divulgado quanto é hoje, não sabia-se tanto quanto se sabe hoje, mas hoje a gente percebe o quanto é importante a gente também se inteirar, porque no ambiente natural da criança
ela também precisa ter ali, não tal como os profissionais, claro, mas minimamente as intervenções e os cuidados. Sim. Porque senão fica uma coisa que não vai ter o reflexo que a gente gostaria que tivesse. Sim, é verdade. Não é verdade? Sim. Percebo. E uma coisa assim, muito importante que quando a gente faz orientação parental, né? A gente faz orientação parental, a gente faz treino parental lá na Neuroesperança, mas a gente trabalha tudo em cima de parentalidade positiva. Porque a gente não está ensinando para os pais a serem pais, pelo contrário, a gente sabe que eles são pais maravilhosos, né? E só que a gente está ali mostrando o seguinte: olha, você não vai se tornar um analista do comportamento, e nem a gente quer isso, a gente quer que vocês sejam pais mesmo, sabe? E que cuide com todo amor e carinho, que sempre fazem, mas de saber minimamente observar um comportamento. Nossa, meu filho tem esse comportamento interferente. O porquê? Porque a gente ensina também, e é uma outra coisa importante, que assim, comportamentos, eles não acontecem do nada. Verdade. E a gente tem muito essa frase, né? Ah, mas do nada ele fez isso, do nada ele fez aquilo. Não, não é do nada. Verdade. Existe um motivo pelo qual ele está se comportando. Então, a gente precisa saber a função do comportamento, ou seja, por que esse comportamento está acontecendo. Então, tudo isso a gente ensina aos pais para que, quando chegar no fim de semana, ele não ficar desesperado dependente do terapeuta. E agora? O que eu faço, né? Eu preciso ligar para o terapeuta. Eu preciso... Não, a gente trabalha para que os pais tenham autonomia para poder lidar e saber lidar ali na hora das questões que acontecerem com seus filhos, sabe? Então, por isso que a gente trabalha. E sim, quando algumas crianças têm comportamentos mais específicos em relação a comportamentos sociais, a gente faz treino externo, shopping, sabe? Por isso, porque eu costumo dizer também lá para as mães, quando eu vou fazer orientação parental, eu falo para elas assim, ó, eu sei que o último lugar que vocês gostariam de estar é aqui na Neuroesperança. Eu sei disso. Verdade. Sabe? E eu trabalho lá, que eu tenho uma equipe, né? E, por sinal, assim, uma equipe muito boa. A gente trabalha em prol disso, sabe? Deles não terem que ficar muito tempo lá. Eu falo para eles assim, a gente se apega, a gente gosta, mas o nosso objetivo é que daqui a pouco a gente dê tchau para vocês, sabe? E vocês caminhem com as suas próprias pernas. A gente depois tenha notícias só depois da criança já, sabe? Já tá fazendo as coisas. E assim, uma coisa muito importante foi... Já faz uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, uma mãe me mandou uma mensagem me perguntando se eu não poderia ser uma criança que eu já tinha atendido ele há muito tempo e já tinha dado alta para ele. Eu atendi ele, eu fiquei com ele por muitos anos, sabe, Paulo? Quando eu atendi ainda diretamente, porque hoje eu sou supervisora, né? Então eu já não atendo mais diretamente. E aí, agora ele tá na faculdade. Caramba, e aí ele tá com agora outras questões, né? E aí a mãe falou assim para mim que ele mesmo... E assim, eu fico tão emocionada, porque eu me lembro que era uma coisa assim que a gente trabalhava em consultório, que eu trabalhei com ele, assim, de entrevista de emprego, de como ter uma iniciativa de uma conversa, sabe? E ele mesmo falou pra mãe, assim, que ele precisaria de uma psicóloga, que ele queria voltar pra psicóloga, mas que só poderia ser eu. Caramba. E aí a mãe falou pra ele, mas ela não tá atendendo mais. Aí ela me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia conversar com ele, sabe? Explicar pra ele que eu não atendia mais, mas que ele poderia buscar uma outra pessoa, sabe? E aí eu fui e marquei um almoço com ele. E eu fiquei tão emocionada, assim, porque tu tinha que ver ele conversando comigo, sabe? Ele falando. Perguntei pra ele quais eram as questões dele agora, e aí ele conversou comigo. E aí, assim... E eu falei assim, gente, olha que bonitinho, sabe? E assim, valeu a pena tudo aquilo que a gente trabalhou ali. Sim. Ele provavelmente tinha uma memória, né, de segurança, de conforto, que você treinou as habilidades sociais com ele, que ele deve ter aplicado em momentos ali, até chegar onde ele está nesse momento. E aí, quando ele viu novos desafios, onde ele precisava construir novas habilidades sociais, ele falou assim, pô, tem que ser com ela. Não é isso? Exatamente. Então, extraordinário. E a confiança, né? Sim, muito sim, legal. Confiança. E depois eu recebi uma mensagem assim muito bacana da mãe dele, que ele falou assim pra ela. Mãe, não preciso de terapia, não. Basta só eu marcar um almoço com a Fernanda, que já tá ótimo. Muito legal, muito legal.
Parabéns, Fernanda. Dá para ver nos seus olhos assim o carinho, o cuidado que você tem. Eu acho que deve ter sido um momento fantástico. Foi Eu muito imagino, especial assim, legal mesmo. demais. Legal. Muito especial. É sempre bom, assim, quando a gente vê o quanto... Porque esse é o nosso objetivo, né? É transformar, plantar sementes para transformar a vida de alguém, sabe? Sim. Porque... O que eu faço no mundo? Para que eu vim? Então, é justamente isso, para a gente poder, né? Sabe? Impactar a vida de outras pessoas, sim, ajudar outras pessoas. Então, quando acontecem essas coisas, eu fico, assim, muito feliz. Eu falo, meu Deus, vale a pena. Apesar de tantas coisas que acontecem, sim, mas vale a pena a gente continuar, né? É verdade. Ô, Fernanda, você sabe que hoje a gente... É engraçado, você se formou em 2015, que foi quando a LBI foi promulgada, né? Achei interessante demais. E deixa eu te falar, hoje a gente tem um cenário muito diferente do que há 8, 10 anos atrás, quando, por exemplo, Paulo Ricardo, meu filho, teve o diagnóstico dele. Hoje nós temos a internet como uma grande propulsora, né, da conscientização, da divulgação também, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba entrando numa seara ali, que é a internet, que é meio que um mundo sem lei, e começa a surgir um monte de gente que não entende, que viu um recorte, que viu um vídeo e começa a colocar ali opiniões e tal, sem nenhum embasamento, aquele achismo de internet. E tem uma coisa que eu queria trazer para você, de repente, trazer uma reflexão para a gente. Eu assisti um vídeo de uma aplicadora aba e ela estava trabalhando ali alguma habilidade, construindo alguma habilidade com os reforçadores, né? E o reforçador em questão, se eu não me engano, era uma pipoca. Meu filho, por exemplo, adora pipoca, a gente usa isso como reforçador para ele positivo, né? E aí o menino fazia a habilidade, a aplicadora dava pipoca para ele comer e fazia habilidade, aquela coisa ali. E os comentários, nossa, aqueles comentários, assim, horríveis, né? Ah, você está adestrando como se fosse um animal, não sei o quê, criticando. Então, o ABA, ele sofre um pouco dessa questão, porque você, claro, existe uma questão comportamental que você trabalha, mas não tem nada a ver com adestramento, minha concepção, sobretudo por conta da finalidade. Você está fazendo aquilo porque a criança tem um transtorno, tem um processamento neural que é diferente, para ele é diferente interpretar as habilidades sociais que ele precisa fazer para o dia a dia, e você utiliza de um método, de uma ciência que é baseada em evidências, que existem estudos que comprovam, né? Se eu não me engano, são 28, né? Tem um número específico de métodos que você tem evidências que o negócio funciona, né? Científico, método, para trazer para a criança autonomia, para trazer, enfim, possibilidade dela se tornar um indivíduo independente. Então, você está fazendo uma coisa extraordinária, que não tem nada a ver com adestramento. O adestramento você faz, às vezes, por entretenimento, né? São coisas diferentes. Como que é para você isso, assim? Você, como defensora da ciência ABA, ter contato com as pessoas que pensam isso, né? Que às vezes entendem de forma errada. Explica um pouquinho para a gente. Então, é importante primeiro explicar sobre o objetivo do reforçador, Sim, né? Então, o reforçador, na verdade, ele para manter o comportamento, né? Para que aquele comportamento ele possa acontecer outras vezes. Na análise do comportamento, particularmente, eu não gosto muito de utilizar reforçadores comestíveis. Não gosto. Mas existem crianças que ela tem um perfil de reforçadores muito restritos. Sim. Tem crianças, por exemplo, que não gostam de... Não tem interesse por brinquedos, não tem interesse por atividades, não tem interesse por isso. Então, o único interesse que ela tem inicialmente são os comestíveis. A gente passa bem rapidamente nisso para não ficar nisso o tempo todo. Então, a gente faz o que a gente chama de programação de reforçadores. Então, a gente programa outros reforçadores para essa criança ela conseguir também ampliar esse repertório de reforçadores, sabe? Entendi. Esse é um ponto. Então, assim, a criança, ela emite o comportamento e aí ela vai lá e recebe a consequência pelo aquele comportamento que ela está emitindo. Então, só para ver se eu entendi, para ficar claro para todo mundo. Então, você, eventualmente, entende a possibilidade de uma criança que tem interesses muito restritos, que não pega em brinquedo, que às vezes só quer o celular e mais nada, zero. O celular não é um reforçador interessante, talvez,
E aí você entende, pô, mas tudo bem, a pipoca ou talvez a comida que seja que ele gosta, o biscoito, funciona inicialmente. E aí você trabalha algum outro interesse nele, que é o que você chamou de programação, né, de reforçador, para que possa ser substituído e você deixar a comida de lado e trabalhar com esse outro reforçador. Então, são 2 trabalhos que você tem que realizar. Né? Um que vai preceder essa nova utilização do novo reforçador. Legal, exatamente. Até porque, por exemplo, se você só dá comida para criança, pode gerar uma outra questão, que é a compulsão alimentar. Verdade. Entendeu? E aí, ainda depender do que é o alimento, por exemplo, a gente tinha uma criança que a gente conseguiu fazer isso, né? Conforme a gente foi fazendo programando reforçadores para ele, então, a cada dia mais ele ia também Sim. tendo interesse por outras coisas. Mas ele só gostava daquela balinha Fine. Fine. Você imagina você ficar dando Fine para ele o tempo todo. Muito açúcar. Muito açúcar. Isso aí é prejudicial para a saúde, Verdade. sabe? Então, a gente não pode. A gente tem que trabalhar com práticas neuroafirmativas, sabe? Práticas que tenham validade social, práticas baseadas em compaixão, Sim. que seja compassiva também. A gente precisa trabalhar com assentimento, tudo isso. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente está olhando o bem-estar dessa criança. Então, o que isso pode ser prejudicial para essa criança ou não? O que isso tem validade social ou não? Um outro exemplo também é uma família, por exemplo, que queria que a criança comesse batata frita com garfo. Mas na família, né? Na família, no contexto ali, quando sentava à mesa, era todo mundo com a mão. Com a mão. Então, assim, o contexto dessa criança. Então, a gente precisa olhar tudo isso para a gente poder conseguir trabalhar com ele. Da questão do adestramento, como eu falei, a gente precisa trabalhar com práticas baseadas que tenham validade social para aquela criança. Então, a gente trabalha com assentimento. Demanda dada não é demanda cumprida. Você precisa trabalhar com a motivação dessa criança, que a gente chama em HRE, deixar a criança em HRE, enriquecer todo o ambiente para ela poder conseguir se sentir o quê? Confortável. Sim. Vamos lá, um exemplo para nós, enquanto adultos. Se o ambiente que você não se sente bem, você está desconfortável, você quer permanecer naquele ambiente? E por que a criança ela é obrigada? Verdade. Você entende? Verdade. Agora, se é um lugar, por exemplo, que ela precisa estar como a sala de aula, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enriquecer esse ambiente, trabalhar a motivação, ver as variáveis, sabe? Controlar as variáveis desse ambiente, criar contingências para que realmente ela consiga emitir o comportamento adequado. Mas tudo isso não é porque ela é forçada. É porque a gente trabalha tanta motivação que ela acaba querendo estar. Verdade. Entendeu? Então, existe uma grande diferença nisso, sabe, Paulo? Não é que a gente precisa obrigar as crianças a fazer, mas tem coisas que a gente precisa entender o contexto dessa criança, sabe? Igual também a gente fala, a criança ela tem que vestir uma roupinha. Tá bom, ela tem que vestir a roupa. Mas vamos lá, a gente pode separar 2 pecinhas de roupa e ela escolhe. Então, assim, ela tá cumprindo, né? Que é vestir a roupinha, mas ela pode escolher também. Então, de qualquer forma, ela não tá cumprindo. Verdade. Então, é isso que a gente precisa olhar para a criança e fazer. Porque senão a gente fica muito naquela de que, não, porque a criança é obrigada a fazer aquilo que a gente quer. Eu concordo muito com você, Vena, nesse ponto. Acho que existe um aba, talvez mais antigo, que era muito disso. Você deixava a criança 100% desconfortável para querer começar a ensinar a habilidade e a criança não estava feliz. Se a criança não estava... Não é nem que não estava feliz, ela estava infeliz. Eu acho que dentro de um contexto de infelicidade é muito difícil você conquistar habilidades. Você faz ali, talvez, até por medo, você faz, não sei, enfim... mas você não tem um ganho real, na minha concepção. Eu acho que o caminho desse aba, né, mais humanizado e mais assim, fazendo que a criança queira fazer aquilo, que eu imagino que deve ser até mais difícil, porque requer essa preparação toda, é o caminho mais interessante, até para que a criança veja aquilo de uma forma positiva. Eu fiz, um exemplo, eu fiz na minha casa lá um quartinho assim para ele ter lá, ele é atendido por uma psicopedagoga em casa, meu filho, né? E aí eu preparei esse quartinho. Mas é claro que ele rapidamente assim entendeu que esse quartinho é o quartinho onde vai fazer as atividades que ele não quer, porque meu filho tem um hiperfoco absurdo em celular, em música, na verdade.
E é muito difícil tirar o celular dele, assim, muito difícil. Ele passa muito mais tempo com o celular do que eu gostaria. E aí eu percebi isso como, assim, porque eu fui fazer uma outra coisa com ele, não era atividade, não era nenhuma atividade. Mas eu só levei ele para aquele lugar. E aí, na cabeça dele, ele certamente entendeu que pronto, já vai até meu pai agora querendo fazer isso comigo, não basta a moça. Aí eu tentei falar para ele, falei assim, não, filho, aqui eu só quero te mostrar isso aqui. Não deu. Que ele recebeu uma caixinha, né, com brinquedos sensoriais, eu queria fazer um vídeo, abrindo a caixinha, e só funcionou depois que eu saí. Eu falei assim, aqui eu não vou conseguir fazer, pelo jeito. Deixa eu levar ele para um lugar confortável, aí levei ele lá para a sala, onde ele gosta. Ele ficou um pouquinho com o celular, eu tirei o celular, agora a gente vai fazer aqui a atividade. E aí ele fez. Então você vê, né, a criança ela tem que estar confortável, de alguma forma, para poder fazer a atividade. Senão você já começa gerando uma questão ali que não vai ser produtiva. Enfim, tem uma outra coisa, Fernanda, que eu queria trazer aqui para o nosso papo, que é uma coisa que está acontecendo, está muito assim, né, latente, né? As negativas dos planos de saúde. Eu passei por isso, né? Hoje, para você ter um plano pagando um tratamento ABA, 20 horas de terapia, tais como meu filho precisa, você praticamente tem que ajuizar, e aí sai uma liminar e você vai lá e faz, né? E eu vejo meio que uma guerra assim, de plano com clínica e tal. Eu queria entender, na sua concepção, como que está esse cenário, porque isso é algo que me preocupa muito, né? Saiu assim, os planos lucraram, né? Então eu acho que a coisa para de pé, eu acho que é viável, que é possível, tem viabilidade econômica, mas a gente percebe que, claro, os planos, eles, de certa forma, querem maximizar os lucros, e aí querem fazer só o mínimo possível, né? Autorizar, o médico vai lá e passa tantas horas, ele tenta diminuir, fica uma guerra ali, tem a clínica envolvida, as famílias. Como que é para você esse cenário hoje? E o que você vê de futuro nisso? Você acha que tem algum risco disso, sei lá, de mudar o cenário, das crianças em algum momento ficarem sem esses atendimentos? Me passa a sua visão disso. Então, eu vou pro lado da esperança, né? Sempre. Eu sempre vou pro lado da esperança. Essa questão da operadora de saúde, sim, isso é real, muito. E isso são praticamente assim... As operadoras de saúde, praticamente quase todas, elas estão indo realmente nesse caminho de suspender as intervenções, principalmente a intervenção em ABA, porque primeiro tem um ponto, né? Que eles alegam, e é de fato, que não está no rol da ANS assistente terapêutico. Isso é um ponto. Acho que isso aí foi carimbado pelas... Que não, por exemplo, para levar para a escola, por exemplo, você não pode mais. Esse é um ponto. Assistente terapêutico não está lá. Sim. Né? Por que também? Porque não é algo que seja também regulamentado. Verdade. Não existe um CBO para assistente terapêutico. Verdade. Esse é um ponto. Segundo ponto, que eles entendem que ambiente natural não é obrigação da operadora de saúde, né? Que casa é responsabilidade das famílias e escola é obrigação da escola, que tem que ter uma pessoa responsável ali para poder fazer isso. O que tem acontecido bastante é eles autorizarem intervenção para clínica. Não vejo, assim, muita efetividade de muitas horas na clínica, tá? Por exemplo, 40 horas de intervenção para criança dentro da clínica não tem efetividade, porque a criança, como eu falei um tempo atrás, ela não é só clínica, ela tem a vidinha dela, né? Ela tem... ela vai, ela passeia, ela tem o seu ambiente social ali, que ela tá junto com os amigos, com os pais, com os primos, e ela precisa estar inserida nisso. Você imagina, uma criança tá numa clínica de segunda a sexta, de 8 às 18. Eu falo, gente, é um executivo mirim, né? Não tem como. E aí essa criança não estuda. Ainda nem sobraria tempo na escola. Não tem como. E ela precisa estar na escola, né? Até porque criança acima de 4 anos, aqui no Brasil, é obrigatório. Então, ela tem que estar na escola. Então, o máximo que a gente consegue fazer para uma carga horária mais reduzida, por exemplo, é você adaptar o ambiente clínico para que tenha cômodos
sociais para essa criança poder aprender, pelo Sim. menos, as habilidades básicas sociais, né? Sim. Isso é uma questão. A segunda questão em relação a essas negativas, eu como disse, né? Eu sou analista do comportamento, então eu gosto de trabalhar com dados. São hipóteses, eu não tenho certeza. Mas eu vejo muito que essa questão também da não regulamentação da análise do comportamento no Brasil, acho que isso também prejudica um pouco. Sim, acho que falta, né? Tem que ter, né? Porque, assim, se a gente for olhar o que norteia mesmo, como, por exemplo, eu e as minhas coordenadoras, nós estamos tirando a certificação internacional. E aí, quando a gente vai para o CASP, quando a gente vai para o CABA, a gente vê o seguinte: você precisa ter, no mínimo, 1.500 horas supervisionadas, de trabalho supervisionado, para você poder, de fato, ser um analista do comportamento. E o que a gente vê que hoje em dia, por exemplo, às vezes a pessoa pega 40 horas de curso de aba e já se titula analista do comportamento. Isso não é um analista do comportamento. 40 você horas precisa... talvez uma aplicadora. Talvez que são coisas diferentes, é importante deixar claro. Né? Porque a aplicadora, ela tem que estar sob o plano que você passou, enquanto psicóloga, por exemplo. Isso, e ela tem que estar sob supervisão. Ela precisa ter supervisão. E, Paulo, uma coisa importante, não pode ser supervisão, por exemplo, uma supervisão daqui a um mês, uma supervisão de 15 em 15 dias. Semanal, pelo menos, né? No mínimo, a depender ainda do nível de suporte dessa criança, do que precisa trabalhar, dependendo do plano de intervenção, se for um plano de intervenção focal, abrangente, tudo depende. Sim. E aí, a partir disso, essa pessoa, esse profissional, ele vai ter ali a supervisão. Perfeito. E aí, precisa ter supervisão e a supervisora ainda precisa ter supervisão. A supervisão da supervisão, me explica melhor. Eu tenho supervisão. Caramba, a minha supervisora é uma BCBA, ela não é daqui. Sênior que você que... ela é americana, ela não é daqui. Caramba, legal. Ela é BCBA e ela me supervisiona. Muito legal. Por quê? Porque a gente trabalha com comportamento. Então, o comportamento, ele vai acontecendo. Sim. Então, da mesma forma... Talvez novos metodologias, estudos também se atualizem. E assim, os comportamentos eles vão acontecendo e a gente precisa estar sempre ali olhando para poder entender o que está acontecendo, o que acontece nesse comportamento, sabe? Por que essa criança não está emitindo a resposta? Você leva para uma discussão com ela. Isso aí. Casos e uma coisa também, outra coisa muito importante, que isso eu aprendi muito e é o que eu ensino também lá para eles, né? Para os meus supervisionandos. A culpa nunca é da criança. A responsabilidade é nossa. Verdade. Então, se a criança não está emitindo um comportamento, peraí, deixa eu observar o que está acontecendo. Talvez sou eu que estou aplicando a técnica erradamente, porque pode acontecer. E aí, por isso que tem que ter supervisão, você entende? Para poder ajustar, para a criança poder emitir o comportamento. Então, tem que ter a supervisão. Perfeito. E aí, o que acontece é que, como não é regulamentado, os planos de saúde não querem cobrir supervisão, né? Porque não é regulamentado. Então, eles entendem que tem que ser aplicado diretamente por um profissional. Mas o profissional formado, por exemplo, ele tem que ter supervisão, não pode não ter supervisão, tem que ter supervisão. E aí, acaba que existem alguns lugares que fazem análise do comportamento mesmo e tem outros que não. Que não fazem. Agora... E aí, entra nessa questão, entendeu? Aí, eu te pergunto, tá? Como consumidor. Se você vai no restaurante, tá bom? A gente tem um restaurante A e B. O restaurante A vai te falar assim, olha só, Paulo, eu tenho suco de laranja aqui que custa R$5. Vamos botar assim, tá? E aí, tá lá num copo de vidro, suco de laranja custa R$5. Aí você vai lá pro restaurante B e fala assim, olha, eu tenho esse suco de laranja aqui que custa R$100. Aparentemente é o mesmo suco de laranja. Você vai escolher qual suco de laranja? De 5, não tenho dúvida. Você entende? Sim. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, qual é o nosso escopo de competência? Nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender qual é o nosso escopo de competência. Eu tenho competência técnica para eu poder ser uma analista do comportamento e para eu poder oferecer a ciência enquanto serviço, porque a gente tem, por exemplo, lá na Neuroesperança, inclusive, a gente faz avaliação de qualidade de prestação de serviço. Eu tenho uma supervisora só para isso. Para poder saber se a gente está aplicando as diretrizes realmente da análise do comportamento. Tudo isso, Paulo, envolve custo, né? Sim, sem dúvida. Mas, desde o momento que eu escolho isso, porque eu poderia escolher não.
Sim. Mas desde o momento que eu escolho isso, eu tenho que ter a minha responsabilidade ética para entender o seguinte. Então, se é isso que tem que ser, então é assim que eu tenho que fazer. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Resumindo, existe o ABA, existe um sabor ABA que eventualmente tem acontecido. Você gosta mesmo, né? Eu gosto da polêmica. Que também eventualmente acontece e talvez a operadora de plano ela vai perceber isso. Você falou uma coisa que eu queria comentar. No meu filho, aí eu fiquei um pouco chateado com o plano. Eu não sei se foi plano ou se foi a clínica, mas ele tinha lá 20 horas de tratamento que o médico mandou. E aí, 4 ou 6 horas, dentro dessas 20, era para supervisão. É assim mesmo que deve funcionar? Sim. Tá, não. Porque eu falei assim, poxa, é 20 horas de terapia ou 20 horas... Porque aí ele encaixava a supervisão ali dentro. É normal isso. Então, porque a gente fiquei chateado à toa. Porque o que acontece? A gente tem intervenção direta, atividades de supervisão, entendeu? E a intervenção indireta. A intervenção direta é quando a criança é aplicador. Sim. Entendeu? A atividade de supervisão é quando a supervisora está criando plano de intervenção, sabe? Entendi. Analisando o plano, fazendo análise de vídeos. Fazendo análise de vídeos, tudo mais. E faz sentido. O de intervenção indireta é quando ela tá o quê? Com supervisão com AT, fazendo, ou aplicador, né? Fazendo BST, treinamentos, orientação parental, tudo isso. Não, perfeito. Ficou claro, acho que pra mim, assim. Mas na hora eu fiquei meio chateado. Ficou chateado. Assim, eu faltei essas 4 horas de terapia do moleque. Fernando, deixa eu te falar. Você tem, além da Neuroesperança, claro, você tem um outro projeto que você chama de NPC. Isso. O objetivo, exatamente, é voltado para a área educacional, para dar suporte. Me explica um pouquinho sobre isso, porque essa é a parte que eu tenho até mais interesse, que é a minha área, né? Educação. E assim, eu, em particular, sou uma pessoa que defendo, tá? Eu defendo as salas especializadas dentro das escolas. Eu tenho uma defesa muito forte sobre o que eu chamo de sistema inclusivo, tá? Isso partiu, Fernanda, da análise que eu fiz do meu próprio filho, que é uma criança que tem 10 anos, é um autista de nível 3 de suporte, não falante, que tem muitos comprometimentos, ele tem altas necessidades de suporte, e, em tese, ele está indo para um 4º ano agora. E, sei lá, no 4º ano ele vai precisar aprender, em teoria, né? O que as crianças aprendem. Calcular perímetro de figuras planas. E para o meu filho isso faz sentido nenhum. Trouxe aqui perímetro, que eu sou de matemática também, então é o que a gente trabalha num 4º ano, por exemplo. Meu filho ele ainda precisa aprender habilidade de vida diária, tem que aprender a escovar os dentes, ele não atende a comandos, ele não sabe sentar, esperar. Então, eu tenho uma crítica muito forte a essa questão dele estar dentro da sala de aula comum, com mais 20 alunos ali, que são barulhentos, né, com a professora que vai estar explicando coisas ali que para ele não faz sentido algum, e que se ele tirar a caixinha de som dele ali, que ele ficou ouvindo a musiquinha, você não dá 5 minutos para ele desregular. Então, até a título de uma socialização, Fernando, não funciona, porque ele não interage. E o que acontece? E você ainda reforça um estigma que eu acho que é negativo você forçar essa inclusão, porque as outras crianças vão olhar para ele e falar assim, esse menino é violento, porque ele bate, porque ele morde, porque ele belisca, porque ele fica tentando fugir da sala o tempo todo. E não é. Meu filho é uma graça, é carinhoso, é calmo, é tranquilo, mas é claro que se ele não sabe comunicar, que ele não quer estar ali, que ele está agoniado para sair dali, ele vai fazer o quê? O que até uma criança típica muito novinha faz quando não fala ainda. Ela vai dar um puxão, ela vai gritar. Sim. Então, enfim, né, eu tenho essas críticas. Mas foi só um comentário aqui a nível de desabafo. Eu queria entender esse projeto aqui, o que você faz, qual o suporte que você dá, é direcionado a escolas? Conta um pouco pra gente. É o NPC, né? É. Núcleo de Produção Científica. Isso.
O NPC, ele nasce a partir desse ecossistema que eu falei, né? Em relação ao que está envolvendo ali toda a criança. Sim. Então, a gente viu muita necessidade nas escolas, porque a gente vai muito nas escolas para poder acompanhar as nossas crianças que têm assistente terapêutico, Então, tudo começou a partir disso, que a gente ia nas escolas para poder fazer supervisão das assistentes terapêuticas. E a gente começou a ver a necessidade que os mediadores tinham, os professores tinham, porque muitas das vezes eles vinham até nós para poder fazer perguntas, sabe? Para tirar dúvidas. E às vezes até de uma outra criança, porque eles estavam ali. Aproveitar que estava ali. E porque eles viam assim, nossa, elas vieram aqui, fizeram ali os ajustes, deu certo. Então, peraí. Verdade. Então eu quero saber o que eu posso fazer também para dar certo com a minha criança, o sonho né? de todo professor. Exato. Poder ter ali uma coach ali que entende Isso aí. E aí, como a gente viu essa necessidade, a gente viu e a gente abriu o NPC, né? Que, na verdade, é um núcleo de produção científica. Por quê? A gente quer produzir ciência também, porque eu amo ciência. Então, a gente quer produzir ciência e também ajudar as escolas. E não só as escolas, né? Então, são as escolas. Eu agora já estou pensando num projeto para essas clínicas municipais, né? Que estão abrindo a beça. Estão abrindo, mas eu tenho umas críticas que ano de eleição abriu um monte aí. Muitas. E às vezes não tem... Enfim, mas... Então, para treinamento, para esses profissionais, até mesmo em abrigos, porque existem muitas crianças no abrigo que são neurodivergentes. E aí, às vezes, ali, né, os cuidadores, as pessoas que estão ali não sabem lidar. Então, o nosso objetivo é de ajudar essas pessoas a aprenderem a como lidar. Muito Entender bacana. Que, assim, o autismo, Paulo, você é pai, você sabe muito bem, você tem uma propriedade muito maior. Eu sou tia também de uma criança com autismo, o filho do meu irmão mais novo, ele tá dentro do espectro. E você sabe que é uma nuance, né? Eu costumo dizer que é uma montanha-russa, né? Hora você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo. Então, às vezes, entendem assim como uma complexidade muito grande, embora seja. Mas eu costumo dizer assim que quando você tem conhecimento, o conhecimento ele é libertador. Ele te ajuda muito, né? Te ajuda a saber o que é bom e o que não é bom também. Né? Então, você tira essa visão do seu olho e você consegue entender isso. Então, o NPC, ele nasce para isso. Então, a gente já tem feito muito em escolas, a gente tem uma gama de parcerias, assim, com escolas que a gente tem ido para poder justamente trabalhar em cima disso, né? Até porque, você sabe, na lei da inclusão, em dezembro de 2025, né? Que agora é obrigatório, né? Os instrutores são 180 horas, né? E os professores de AEE 360 horas, né? Contínuos ali, de cursos contínuos. Então, até pra gente poder ajudar nesse sentido, mostrar que não é uma coisa assim impossível, porque as pessoas sempre falam, mas na escola é impossível. Não é, com técnica, com direcionamento, né? Assim, exatamente. É importante também... Noções. A gente não quer que o professor, nem tampouco o profissional de apoio, sejam especialistas... Analista do comportamento, não. A gente não quer uma dupla função, mas os conhecimentos mínimos... Exatamente. Tem que ter, porque isso é uma realidade que está chegando às salas e não tem volta. Né? É um caminho que a gente demorou muito a fazer. Chegamos ao ponto de começar a ter assim, um pouco do que a gente espera de inclusão. Acho que precisam ter muitos ajustes de rota, isso é bem verdade. Mas o professor precisa entender também que ele tem que se atualizar, como em qualquer profissão. A sociedade muda, as coisas mudam, então você precisa adquirir novas habilidades, entender que um novo público está chegando, que não vinha, né? Na minha época de estudante, por exemplo, essas crianças não iam para a escola. Eu não convivi, por exemplo, com crianças com deficiência, sobretudo neurodivergentes. E agora é uma realidade. E a gente tem dados assim, pelo menos dados dos Estados Unidos, que hoje é 1 para 31. Então, se você imaginar que 31 é mais ou menos uma média de que você tem de número de alunos em sala. Então, no mínimo 1 você vai ter por sala. E a gente vê realidades até muito maiores. 2, 3, 4, 5 dentro de uma mesma sala. Então, o professor saber... Você sabe que eu faço treinamento de educação especial para escolas, Fernanda. E aí eu lembro de uma pergunta
que fizeram para mim num desses treinamentos foi o seguinte: poxa, esse menino é autista, tem TDAH, tem TOD, aí ele já aproveitou para botar tudo, nem sei se era verdade. E ele fica saindo para correr. Ele toda hora está na sala, ele pega, dá 15 minutos ele sai para correr no corredor, ele sai para correr. Eu não sei mais o que fazer. E aí eu falei assim, olha, muito provavelmente é uma necessidade de regulação que esse menino tem. Até a gente que entende que tem que ficar 4 horas dentro de um espaço, a gente fica agoniado. Deixa eu ir ao banheiro. Você nem quer o banheiro, você quer sair um pouquinho daquilo ali, daquele estresse, não é isso? Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer 2 cartõezinhos verdinhos e você vai explicar para ele de alguma forma, olha só, você tem 2 oportunidades de sair para correr no corredor. E você comanda isso. Só que são 2. Se você for querer correr muito rapidinho, você vai passar o tempo todo sem poder correr, tá bom? E aí, às vezes, uma medida simples como essa, é uma pena que depois eu não soube, não tive mais contato com a pessoa para saber se ela fez e se deu certo. Mas é porque, às vezes, ele tem essa necessidade mesmo e está tudo certo. Ele é uma criança que tem um transtorno. Você entende? Então, você pode perfeitamente entender que ele vai ter a necessidade. Então, você só tenta dar uma funcionalidade para aquilo. Isso. Do tipo, só tá no seu comando aqui com a tia, tá bom? Tem 2. Você pega, mas pega só se precisar. Se você sentir que você precisa e tal. Então, você vai dando uma funcionalidade para aquele comportamento que está aleatório. Já é uma grande vitória. Porque querer exatamente que a criança se encaixe no que é a escola é o contrário do que é incluir. Na verdade, é a escola se adaptar a ela. Então, você faz um procedimento desse simples, de repente você já tem um ganho substancial. A criança entendendo que ela precisa daquele momento, tia, eu vou pegar aqui. E corre, e volta. E aí, enfim, o pessoal gostou da ideia, mas você vê uma coisa simples que às vezes o professor não vai entender. Ele vai achar que o menino tem que ter o comportamento típico. E não é isso. Exatamente. Incluir não é isso. Não. É adaptar mesmo. Porque senão seria fácil você acreditar que... Aí vai voltar lá naquela sua mãe no primeiro dia, que tem cura. Então, curou, ele agora passou a ser um comportamento típico. Não, infelizmente não vai acontecer isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Fernanda, o tempo voou aqui, né? Já vai dar nosso tempo. Eu vou deixar você aqui divulgar as suas redes sociais, os seus projetos aqui, que eu achei fantástico esse projeto. Eu acho que isso precisa existir. A intersetorialidade de escola com área terapêutica, com área da saúde, é uma coisa que precisa acontecer. Porque a inclusão, né, a gente, quando olha só... A inclusão escolar que eu falo, quando a gente olha só para a escola, não tem como um profissional da pedagogia ele entender, ele vai precisar desse suporte. Então, cada vez mais precisa ter essa junção, a área terapêutica com a área pedagógica, tem que haver os treinamentos, porque aí sim a gente vai caminhar no sentido de ter uma inclusão verdadeira. Então, acho que você pode trazer aqui para a gente agora uma mensagem final para as pessoas que nos assistem aqui, para os seguidores. Fala dos seus projetos mais uma vez, chama para o Instagram, enfim, tá bom? Tá e ótimo. A sua mensagem final para o nosso público? Uma coisa assim, importante que eu quero deixar bem frisado é entender a diferença de igualdade para equidade. Porque muitas pessoas entendem que inclusão é igualdade, não é isso. Perfeito. Né? A gente precisa ter equidade. Então, eu preciso estar com aquele aluno inserido, mas eu preciso ter um olhar sensível para entender quais são as necessidades reais daquela criança, para assim ela conseguir estar incluído com os amiguinhos e conseguir fazer todas as atividades juntos e participar junto. Isso é uma coisa importante. A outra questão é que, assim, embora a gente entenda que numa sala de aula, muitas das vezes, para um professor só dar conta, a gente sabe que é bem complexo, você ter que olhar para muitas crianças. Mas uma coisa importante é, se você tem uma criança na sua sala que é neurodivergente, olhe ela com outro olhar. Essa criança realmente precisa estar a carga horária toda dentro da escola, dentro da sala. Que tipo de atividade para ela é importante? Então, assim, vamos adaptar porque tem que ser importante para ela. E aquilo que vai dar realmente efetividade para que ela possa ser autônoma, independente e para que tenha validade social para ela, senão não adianta nada. Aí entra a questão da robotização. Não tem nada a ver, não tá ali a criança
acaba que ela não vai conseguir acompanhar. Então, por isso, o NPC, ele justamente é para isso, é para poder dizer para você, professor, sabe, para você, diretor, mediador, estamos juntos nessa e o nosso objetivo é dar as mãos para que essa inclusão ela aconteça de verdade. Então, aqui não é uma concorrência, uma briga de quem faz melhor. Até porque o professor ele é muito importante na vida dessas crianças. Nossa, como é importante. Porque é na escola que a gente vê tudo que a gente faz na clínica acontecer. A gente vê o sensorial, o cognitivo, o comportamento, tudo acontecer ali. Então, o professor ele tem um papel fundamental também no processo de desenvolvimento. Então, a gente quer trabalhar com todo esse ecossistema da criança. Os pais, as escolas, sabe? Para que essa criança realmente ela consiga aprender. E a gente costuma dizer para que ela seja feliz em tudo que ela faz, sabe? Perfeito. Então, sigam o NPC nas redes sociais, a Neuroesperança. Eu amo muito falar legal sobre isso, sabe? Eu respiro isso, na verdade. Então, para mim é um prazer, principalmente ver minhas crianças alavancando aí, se desenvolvendo a cada dia mais, tá? E Fernanda, obrigada, tá, Paulo, pelo convite. Ótimo, muito obrigada mesmo. Demais. Adorei. Assim, acho que a gente inaugurou aqui muito bem esse podcast. Fiquei muito feliz. Foi ótimo ouvir você falar, essa sensibilidade que você tem em relação à escola, em relação aos professores. A percepção que bate muito com o que eu penso também, da necessidade mesmo maior de suporte para quem precisa mais. A questão da equidade que você mencionou, extraordinário, fantástico. Obrigado demais. Porque a gente tem que olhar para os professores também, né? Porque a gente vê muitas pessoas com boa vontade, né? Às vezes você não sabe o que fazer. Exatamente. Então a gente está aqui para isso, para poder ajudar. É isso, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui. Sigam aqui a Neuroesperança no Instagram e um forte abraço. Até o próximo Papo de Inclusão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.